LucriCast. Contabilidade e finanças empresariais de forma fácil e descontraída. Um podcast da Lucri Contabilidade. Fala empreendedor, fala empreendedora. Estamos aqui no terceiro episódio do LucriCast e hoje temos a presença de Carlos, diretor comercial, e Luciano, diretor de operações aqui da Lucri. E hoje nosso tema é sobre caixa e competência. Sabemos que uma empresa, toda movimentação dá origem a um evento, um lançamento contábil e financeiro. Esse evento ou lançamento pode ser uma entrada ou uma saída. E todos esses eventos são registrados pela contabilidade e pelo financeiro da empresa, respectivamente pela competência e pelo caixa. Então, para entender a diferença entre eles, precisamos entender o que é cada um deles. Carlão, começando contigo hoje. O que é o regime de competência? Bom, João, no regime de competência, o registro do evento ele se dá na data em que aconteceu. Ou seja, a contabilidade ela faz o registro do documento na data do fato gerador, não importando quando se pagou ou se recebeu. A contabilidade ela utiliza o regime de competência, ou seja, as receitas, os custos, as despesas, os investimentos têm os seus valores contabilizados no mês que aconteceu o fato gerador. Ou seja, na data em que foi realizada a prestação de serviço, a compra do material, da venda. Então, não importa para a contabilidade quando foi recebido, e sim quando foi realizado o ato. O que significa isso? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma empresa ela fez vendas no valor de R$100 mil. Só que eu combinei com o comprador que ele só vai me pagar daqui a 90 dias. No princípio de competência, eu reconheço a venda independente se já chegou nos 90 dias e independente se ele vai me pagar. A mesma coisa com as compras. Se eu comprei insumos e combinei de pagar em 30 dias, então não importa se eu vou pagar daqui a 30 dias. Se eu comprei, pelo regime de competência, é registrado no ato da compra. Entendi, Carlão. Então, o regime de competência é o registro do ato da compra. Mas, Luciano, explica aí para a galera, e o regime de caixa? O que é? Diferentemente do que Carlão falou aí, o regime de caixa é o oposto do regime de competência. Consideramos o registro dos documentos na data do pagamento ou do recebimento. Nesse caso, o financeiro irá utilizar o regime de caixa contabilizando as receitas, os custos, as despesas, os investimentos dentro do mês que forem pagos ou recebidos. Né? Um exemplo disso é eu faço uma venda de R$100 mil. Essa venda vai ser recebida, o meu cliente vai me pagar em 90 dias. Se ele vai me pagar em 90 dias, pelo regime de caixa, eu não vou considerar esse valor como receita. Eu só vou considerar esse valor quando eu receber esse dinheiro, né? Quando entrar o dinheiro no meu caixa. Para o pagamento, é a mesma coisa. Comprei, mas só irei pagar daqui a 30 dias. Então, só irei reconhecer essa despesa quando, de fato, eu for pagar o boleto daquela compra. Então, a principal diferença entre o regime de caixa e o regime de competência é que, no primeiro, utilizamos a data que compra, a data que gerou o fato. E, no segundo, a data que o dinheiro efetivamente entrou ou saiu do caixa da empresa. Massa, Luciano. Agora já sabemos a definição do regime de caixa e a definição do regime de competência. Mas o questionamento que fica agora, quando utilizar um regime de caixa ou utilizar o regime de competência? Bom, João, para realizar a análise do resultado de empresa, o mais recomendável é que a gente utilize o regime de competência e a contabilidade. Pois, além de a gente considerar as vendas efetuadas e as despesas registradas, são levados em considerações outros lançamentos que não são levados em consideração no regime de caixa, como, por exemplo, a depreciação. Mas voltando ao nosso episódio de hoje, um dos mais importantes relatórios da gestão de empresa é feito através da competência, do regime de competência, que é a DRE, a demonstração do resultado do exercício. Então, através da DRE, a gente consegue saber se a empresa deu um lucro ou prejuízo em um determinado período. Vou dar um exemplo para vocês. Fiz uma venda e o meu cliente ficou de me pagar a venda de R$40 mil e 4 parcelas de 10 mil. Então, na DRE, teríamos R$10 mil no mês 1, R$10 mil no mês 2, R$10 mil no mês 3 e R$10 mil no mês 4.
O ponto positivo da competência e da DRE é que a gente consegue visualizar se a estrutura financeira da empresa está correta e se o modelo de negócio está fazendo sentido. Ou seja, o DRE permite avaliar se vale a pena continuar produzindo e comercializando os produtos e serviços da sua empresa e se eles geram lucro suficiente para poder pagar os custos e despesas. Lembrando, sem levar em consideração quando as receitas serão recebidas e nem quando os custos e despesas serão pagos. Um ponto negativo da DRE é que justamente ao não levar em consideração de fato o que está acontecendo no caixa da empresa, é possível que fique um pouco do dinheiro em caixa, o que levaria a contrair empréstimos desnecessários. Então a DRE ela pode demonstrar uma receita mensal que não estará entrando no caixa. Mas o regime de caixa também é muito importante. Elo, por que o regime de caixa, assim como o regime de competência, é muito importante? O regime de caixa ele é importante porque através dele podemos ter o raio-x financeiro da empresa. Podemos verificar como está a saúde financeira da empresa, como está o meu prazo de recebimentos e meus prazos de pagamentos. Será se dentro de minha operação eu estou acompanhando isso? Ou será se eu estou bancando a operação que minha empresa realiza? Através dos demonstrativos financeiros, através do fluxo de caixa, você pode estar acompanhando isso, empreendedor. Então, o relatório de fluxo de caixa mostra a saída e entrada de dinheiro na empresa. E, através dele, conhecemos a saúde financeira de minha empresa. Um exemplo do fluxo de caixa, foi realizada uma venda de R$10 mil em 4 meses. Então, você receberia 10 mil no primeiro, 10 no segundo, 10 no terceiro e 10 no quarto. Acontece que o cliente atrasou os pagamentos e pagou tudo no último mês, os R$40 mil. Então, seu fluxo de caixa ficaria sem ter uma receita no primeiro, no segundo e no terceiro mês. E no quarto mês entrará os R$40 mil. Porém, empreendedor, aquele boleto, aquela conta de energia, aquela conta de água, no primeiro, segundo e terceiro mês, ele teve que ser pago ou você pôde ter postergado ele? Com certeza não. Você teve que efetuar o pagamento dele. Então, observe que o fluxo de caixa vai te dar essa visão financeira do seu negócio. Se eu estou tendo que bancar a operação da minha empresa ou se a empresa está pagando a própria operação dela. Observe, empreendedores, observe, empresário. O fluxo de caixa demonstra de fato o dinheiro que a empresa tem. Quanto minha empresa tem de dinheiro em caixa? Através do fluxo de caixa, você saberá essa resposta. Então, isso é muito importante para gerenciar a liquidez do seu negócio, que é a capacidade de honrar com os seus compromissos. Empresário, para que você honre com os seus compromissos, você precisa conhecer a liquidez do seu negócio. Às vezes a empresa está com uma boa rentabilidade, dando lucro contábil, mas no curto prazo não teve dinheiro em caixa, que é o capital de giro. E aí, empresário, você faz o quê? Vai para o banco, pedir dinheiro emprestado e pagar os juros altíssimos que tem no Brasil. Não faça isso, conheça o seu ciclo de pagamentos e recebimentos. Então, o problema da visão de caixa é que você não consegue medir o resultado operacional da empresa. Isso é um ponto negativo do regime de caixa. Porém, se você equacionar o regime de caixa com competência, você pode sanar isso. Uma pessoa de fora analisar o seu fluxo de caixa, por exemplo, diria que a empresa teve resultado negativo por 3 meses e um resultado incrível no quarto. Observe, empreendedor, que a percepção de quem está analisando os seus números pode não ser aquele que reflete a sua realidade. Mas pode acontecer o contrário também, o cliente pagar à vista e os gestores acharem que estão com caixa muito alto, sem se atentar que nos próximos 3 meses não terá aquele dinheiro que já estava provisionado. Então, tanto o regime de caixa como o regime de competência tem a sua relevância e a sua importância. Então, pessoal, e qual usar? Os dois. Ambas as visões são necessárias e complementares na gestão econômica e financeira de um negócio. O ideal é se analisar pelas duas perspectivas para se obter a melhor decisão possível para a situação da empresa. Agora, empreendedor, você sabia que os regimes podem influenciar nos pagamentos dos impostos? As empresas podem escolher pagar os seus impostos pelo regime de competência ou pelo regime de caixa.
João, você tocou em um ponto crucial e o ponto que eu mais gosto de tratar quando se fala em regime de caixa e competência. Empreendedores, vocês podem estar perdendo um grande diferencial competitivo do negócio de vocês por não utilizar essa estratégia de observar se o regime de caixa ou competência é melhor para o seu negócio. Vou dar um exemplo para vocês, para que vocês entendam como isso pode ser usado estrategicamente. Exemplo, eu presto serviço para órgãos públicos. O órgão público leva 60 a 90 dias para pagar a minha fatura. Observe, no regime de competência, você emitiu uma nota em setembro de R$100 mil. Se você estiver no regime de competência, independente de ter recebido R$100 mil, você, em outubro, no mês subsequente, vai pagar o imposto referente àquela nota. No regime de caixa, não, empreendedor. Você só vai pagar aquele imposto quando o seu cliente, aquele determinado órgão público, te pagar os R$100 mil. Isso pode ser com 30 dias, 60 dias, 90 dias. Enfim, empreendedor, observe como se você utilizar o regime de caixa ou o regime de competência de forma estratégica, você pode ter um grande diferencial competitivo no seu negócio. E você, Carlão, concorda com esse posicionamento? Com certeza, Lu. A maioria das empresas elas acabam optando pelo regime de competência, né? É o normal. Mas existe também esse regime de caixa e precisamos falar sobre isso. É importante a gente falar sobre o regime de caixa para as empresas que vendem a prazo, como o Lu falou. Então imagine uma empresa que vende tudo à vista. Aí o regime de apuração de impostos de caixa não tem sentido. Afinal, tudo que foi vendido foi recebido. Mas uma empresa que vende parcelado em 30, 60, 90, divide aquela venda em 6, 10 vezes, isso vai fazer muita diferença no fluxo de caixa. Afinal, é fôlego no caixa, né? E caixa nós sabemos que é rei. Então, as empresas que optam pelo regime de caixa têm que informar mensalmente o valor total das receitas via competência, ou seja, o valor total das vendas, e também o valor total de caixa, ou seja, o efetivamente recebido. O imposto só será apurado em cima dos valores efetivamente recebidos. Então, mensalmente tem que ter muito bem controlado e apurado o valor de competência e o valor de caixa. Mas por que, Carlos? Por que eu preciso ter os dois? Que é o seguinte, para o pagamento efetivo do imposto, vai ser levado em consideração apenas o valor recebido de caixa. Porém, a apuração da alíquota do imposto e faixa de tributação, se a empresa, por exemplo, for optante pelo Simples Nacional, será feito baseado no total das vendas do mês, ou seja, o regime de competência. Então, o regime de caixa, ele é apenas para o pagamento efetivo daquele mês. Mas para calcular a alíquota e a faixa é utilizado o regime de competência no mês. Vou trazer um exemplo para vocês. Eu vendi R$200 mil, tirei nota fiscal, né, desses R$200 mil, isso é a competência. Mas desses R$200 mil, efetivamente, eu só recebi R$100 mil. Então, o valor a ser pago no mês será só sobre os R$100 mil, mas a alíquota e a faixa utilizada levará em consideração os R$200 mil da competência do mês e as 11 competências anteriores, ou seja, a receita bruta acumulada dos últimos meses. Então, quer dizer, Lu, que é só a empresa optar pelo regime de caixa, vai ser simples, vai ser tranquilo, e eu vou começar a pagar um imposto só pelo valor que eu recebo. É simples assim, Lu? Ô, Carlão, eu gostaria muito que fosse simples assim. Mas não é tão simples. Por que, empreendedor, não é tão simples? Para as empresas optarem pelo regime de caixa, ela precisa ter uma organização financeira. Por que, empreendedor? Para fazer a apuração dos seus impostos, será necessário ter conhecimento efetivo, conhecimento real do que você recebeu, para que seu imposto seja apurado da forma correta, para que você não pague imposto a menor e possa cair numa fiscalização e uma possível malha lá na frente. Então, empreendedor, se você quer optar de forma estratégica pelo regime de caixa, primeiro passo, organização interna, implantação dos processos e depois, empreendedor, vai para o abraço, vai economizar dinheiro, vai economizar fluxo de caixa com o regime de caixa, ao invés do regime de competência. Perfeito, né, Lu? E aí as pessoas acabam se perguntando, bom, então significa que se eu optar fazer o meu regime de apuração pelo regime de caixa, eu vou estar dispensado de fazer a minha contabilidade? Não, né? De maneira nenhuma.
Bom, gente, as normas brasileiras de contabilidade, né, são bem claras ao dizer que a contabilidade ela é obrigatória para toda empresa, independente da opção de apuração dos impostos pelo regime de caixa. Mas além da contabilidade, a empresa que escolher fazer a sua apuração de impostos pelo regime de caixa, ele tem que ter também um outro registro, né, ou seja, o registro dos seus recebimentos e que tem que constar algumas informações. São 6 informações que tem que constar nesses registros. Primeiro, o número e a data da emissão de cada documento fiscal. Então você tem que controlar, se optar pelo regime de apuração de impostos, você tem que ter um controle muito bem efetivo sobre o número e a data da emissão de cada documento seu fiscal. O segundo ponto, o valor da operação ou prestação. O terceiro, o valor e a quantidade de parcelas a receber, bem como as datas dos respectivos vencimentos. Quarto item, a data de recebimento e o valor recebido. O quinto, o saldo a receber. E o sexto, os créditos considerados não mais cobráveis, né? E também a motivação do porquê que aquele crédito não está sendo mais cobrável. Então, a empresa ela tem que ter os registros e o aparato legal para poder resguardar a empresa e comprovar para a Receita Federal como é que está acontecendo esse regime de caixa. Então, nesse caso, a empresa que optar fazer o regime de apuração dos impostos pelo regime de caixa, ela deverá manter, né, tanto o regime de caixa quanto o regime de competência controlados. E se uma empresa que está fazendo no regime caixa quiser mudar no outro ano para o regime competência, o que é que acontece? João, importante esse ponto que você trouxe, porque é uma decisão que ela tem que ser tomada após um estudo, após uma análise, após ser discutido entre administrativo da empresa, diretores, contabilidade. Por que tem que ser discutido? Se eu estou no regime de caixa, lembrando, empreendedor, que no regime de caixa você só pagou os seus impostos pelo que você recebeu. E eu vou migrar para o regime de competência, eu preciso oferecer a minha tributação, oferecer aquela receita, mesmo que eu não recebi, e pagar os impostos em cima disso. É isso mesmo, empreendedor, que vocês ouviram. Se eu estou no regime de caixa, migro para o regime de competência, todos os valores, mesmo que eu não tenha recebido ainda, mesmo que seja um valor que ainda vai vencer, que eu ainda vou receber, eu preciso reconhecê-los e recolher o imposto sobre este valor. Fazendo essa operação, em janeiro, você poderá optar pelo regime de competência. E aí, empreendedor, ficou claro a diferença de regime de caixa e regime de competência? Qualquer dúvida, pode procurar Lucre e siga a gente nas redes sociais. Esse foi mais um episódio do LucreCast.